Olá, pessoas! Então vamos começar. Hoje o tema é colágeno. É um negócio super, super mega falado. Então a gente vai começar. Eu vou começar falando um pouquinho, que nem eu fiz das outras vezes, que quando foi essa live com o tema, eu vou fazer uma introdução. E daí tem as perguntas que as pessoas fizeram para mim ali ao longo desses últimos dias. E se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer, que eu vou responder aqui também. Se depois que terminar a live vocês ainda tiverem alguma pergunta, também vou fazer. Eu respondo depois, continuando o meu tema de fazer live sem filtro, essa minha cara com marca de máscara e com acne. Então vamos começar. Então é o seguinte, olha só, colágeno é super mega falado, então eu até estava olhando alguns dados dos Estados Unidos, que tipo a suplementação de colágeno via oral, ela é uma coisa que afeta. Eu vou deixar aqui uma pergunta aqui para depois eu responder, calma aí. Essa é uma das perguntas, tá, que tem ali, mas vou ficar ali só para deixar a pergunta e resposta para a pessoa entrar e já saber do que eu tô falando. Então, assim, ele é um mercado que mexe mais de 3 bilhões de dólares por ano, tá? Então, tipo, o colágeno via oral é muito pop, mas mesmo assim a gente ainda tem alguns pontos de interrogação em relação ao colágeno via oral. Então, mas eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é o colágeno. O colágeno, ele é uma proteína, que está em quase todos os tecidos do corpo, tá? E ele é super importante para a pele, para o osso, para os órgãos internos, tá? Então não é uma coisa só restrita ao envelhecimento, ela tem a ver com muitos outros problemas. Para ter uma ideia, a gente tem 28 tipos de colágeno, tipo, mapeados até agora. Quando a gente está falando de colágeno da pele, a gente está falando mais especificamente de colágeno tipo 1 e tipo 3, quando a gente está falando realmente de envelhecimento, enfim. Mas na pele a gente tem vários outros tipos de colágeno. Então ele é muito mais além do que o envelhecimento. A gente tem defeitos genéticos em produção de tipo específico de colágeno que vai dar problemas dermatológicos graves e tudo isso, certo? Mas quando a gente está falando de envelhecimento, o que acontece no envelhecimento? Diminui o colágeno. O que exatamente faz que diminua o colágeno ao longo do tempo é uma coisa que é um pouco difícil de explicar, mas várias coisas podem estar associadas à diminuição de colágeno. A gente divide o envelhecimento em dois tipos: envelhecimento pelo tempo e envelhecimento pela radiação solar. Então, por exemplo, a gente tem estudos falando especificamente da exposição solar, que quando tem uma exposição aguda, tipo ao sol, logo depois o que acontece? Ele diminui a produção de colágeno. Então tem uma resposta lá de diminuição de produção de colágeno e aumento da degradação, tá? E daí isso causa tipo uma cascata de eventos ali e que pode se prolongar, digamos, se a exposição solar for crônica, for diária, tá? Então isso é mais ou menos o que acontece também no envelhecimento em relação ao colágeno, mas demora um pouquinho mais de tempo. Eu queria mostrar uma foto para vocês, mas aqui na minha coisa eu não consigo mostrar foto. Eu até procurei na internet ali como é que fazia, mas eu vou ver se eu encontro a foto aqui que eu tinha deixado separado para mostrar para vocês. Calma aí. Calma aí que vai dar certo. Que é uma foto que mostra a questão do colágeno. O colágeno ele faz parte da matriz extracelular. E daí eu vou mostrar para vocês entenderem como é que ele tá na pele, sabe? Para eu poder dizer tipo, por que ele é importante. O que faz diferença. Vamos ver, vamos ver. Aqui, ó, por exemplo, deixa eu mostrar essa foto aqui, que eu acho que é bem legal sobre o colágeno. Olha só. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Então, esse daqui é a nossa pele, digamos assim. Isso aqui é um corte histológico da pele, então olhado no microscópio. O que a gente vê é essa parte mais de cima, que é a epiderme, que é a parte mais superficial. E embaixo a gente tem a derme. A derme é onde está o colágeno, a parte mais profunda. Tá? Então, o colágeno é a proteína mais importante da derme. E nessa parte aqui que a gente chama de matriz extracelular. Então, você tá vendo que tem poucas células aqui, mas tem muita coisa ali por dentro. Então, o colágeno é uma dos componentes dessa matriz extracelular que vai dar a conformidade da nossa pele. Então, olha só, eu tenho essa fotinho aqui mostrando mais ou menos o que acontece com a pele ao longo do tempo. A gente vai tendo uma diminuição da quantidade de fibras colágenas ali. Então, ela perde a estrutura, então ela vai ficando mais molinha e vai tendo mais rugas.
Vamos ver. Deixa eu voltar aqui. Ah, voltou pra cá. Então, não sei se deu para entender, não foi exatamente como eu queria mostrar. Quer ver? Aqui tem uma outra foto sobre, em relação ao colágeno. Então, olha só o que eu estava falando para vocês. Aqui a gente tem a epiderme, que é a parte mais superficial, a derme, onde a gente tem o colágeno. Então, isso vai tendo uma degradação ao longo do tempo do colágeno, por vários motivos, na verdade. Então, sempre quando a gente vai pensar em colágeno e envelhecimento, o que a gente pode fazer? A gente está pensando em coisas para tentar manter esse colágeno. Eu tinha falado para vocês da outra vez que a partir dos 20 e poucos anos, é difícil determinar exatamente, mas a partir da segunda década, entre a segunda e a terceira década de vida, a gente vai tendo uma diminuição da quantidade de colágeno que a gente tem. Então, a gente tem esse conceito de banco de colágeno. E o que é isso? Digamos que a gente tem o nosso pico, a nossa poupança de colágeno máxima, que fica ali perto de 20 anos, 24 anos, por aí. E depois disso, a gente vai tendo uma degradação do colágeno, ou seja, a gente vai produzindo menos, vai gastando mais, vai destruindo mais colágeno do que produzindo, um pouquinho mais a cada ano, tá? Isso é mais ou menos 1% ao ano, tipo 1% de redução da tua poupança de colágeno por ano. E em mulheres, quando chega na menopausa, o negócio fica pior ainda, acelera ainda esse processo de degradação de colágeno. Então, o que acontece? A gente vê na pele, a pele mais molinha mesmo, tá? Então, ela fica mais fininha. Eu coloquei ele para vocês, que uma das coisas que eu senti conforme eu ia ficando mais velha era que... Tô idosa. Conforme eu ia ficando mais velha, era o seguinte: quando, tipo, eu limpava a minha pele, eu ia passar um creme, passar protetor solar, que ela fazia mais dobrinhas aqui, então que ela dobrava mais fácil. Então, isso é uma das coisas que é difícil a gente explicar para quem nunca sentiu isso na pele, literalmente, mas é uma coisa que é um sinal da diminuição do colágeno, da nossa poupança de colágeno na nossa pele. Então, a gente tenta, atualmente, né, tipo, nos últimos anos saíram muitos estudos novos falando sobre colágeno, tanto de procedimento quanto de medicação, de suplementação via oral, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Saiu muitos estudos em relação a isso. Então, o que acontece? Quando a gente vai perdendo, né, esse colágeno, a pele vai ficando mais mole e a gente vai tendo outros problemas mais mole. E o que acontece? Na derme, ali, que é naquela parte mais profunda, que é onde tem o colágeno que mantém essa estrutura, são onde passam os vasos sanguíneos, tá? Então, a pele vai ficando mais fina e o que acontece? Ela vai ficando mais mole. Sabe aquelas pessoas que são bem velhinhas e no braço, tipo, qualquer coisinha que encosta, o vaso já fica roxo? É porque o vaso sanguíneo tá muito exposto, porque a nossa derme, ela tá mais fininha, tá? Então, essas são as coisas que acontecem conforme a gente vai ficando mais velho. E daí, deixa eu responder as perguntas aqui, e daí eu vou falando para vocês sobre os outros, sobre o que a gente pode fazer para melhorar o colágeno. O uso de colágeno realmente melhora a textura da pele? Então, o colágeno, ele é uma proteína, como todas as proteínas, ela é uma junção de vários aminoácidos. Então, quando a gente está falando de colágeno, se a gente está falando de passar, digamos, passar o colágeno na pele, essa é uma coisa que muito provavelmente não vai ter muito efeito, porque eu já falei algumas vezes para vocês que a nossa pele, a função primordial dela é a função de barreira, não deixar as coisas entrarem muito para dentro. Então, quando a indústria vai fazer uma medicação, alguma coisa, geralmente eles tentam fazer de uma forma que ela fique pequenininha o suficiente para entrar nesses buraquinhos que a gente tem da pele. O colágeno é uma molécula grande, então ele, tipo, só colocar ele dentro da pele não vai funcionar. Via oral, daí a gente vai falar, porque eu vi que tem bastante questões sobre via oral. Como funciona a absorção de colágeno na pele? Então, tipo, a pele, como eu estava falando para vocês, não absorve o colágeno. Então, o que acontece? Dentro da pele, a gente tem células, que são os fibroblastos, que são as células que produzem o colágeno. Os fibroblastos produzem quase todos os tipos de colágeno, tá? Que eu falei para vocês que são 28 tipos de colágeno. Ele produz quase todos os tipos. E especificamente colágeno tipo 1, que é o que é mais comum na nossa pele, que é o mais importante em relação a toda essa questão de envelhecimento. Quem produz é o fibroblasto, é uma célula, ela não é absorvida de nenhum lugar. O que acontece? Pega os aminoácidos, que são tipo as bolinhas, e as bolinhas vão se juntar para formar um colágeno. Então tem toda uma série de reações que acontecem para a formação do colágeno. Inclusive, se vocês já foram ler, para o colágeno se formar,
Existem várias, que a gente pode dizer, proenzimas, várias coisas que auxiliam nessa reação. Uma dessas coisas é a vitamina C. Então, por isso, quando a gente tem deficiência de vitamina C, a gente tem, tipo, lá na deficiência super mega de deficiência, tá? Naquela época lá de piratas, enfim, eles tinham uma doença que chamava escorbuto e ela tem a ver com alteração na produção de colágeno, certo? Isso não acontece no dia a dia, tá? A não ser que sejam pessoas que têm algum problema genético, certo? Tipo, quem tem uma alimentação normal, ela não vai ter deficiência de vitamina C. Então, ele não absorve, tá? Então, ele é produzido, na verdade, ali. Se repõe com medicação ou procedimentos? Quais são os melhores tipos de reposição? São as perguntas, tá? Que tem ali. A reposição de colágeno funciona? Em que momento é preciso repor? Eu tenho 43 anos, como repor? Todos os colágenos funcionam ou algum tipo específico que funcione melhor? Consigo repor colágeno com produtos de passar? Então é o seguinte, vamos fazer um resumo aqui, tá? A gente tem algumas formas de trabalhar esse colágeno. Eu estava falando para vocês que a gente tem um banco de colágeno, que a gente quer manter essa poupança o mais rica possível, porque ela vai sendo perdida com os anos e conforme ela vai sendo perdida, a gente vai tendo mais efeitos deletérios, não só, digamos, de aspecto de envelhecimento mesmo, mas também de outros problemas, tá? Então, o colágeno ajuda a manter essa função estrutural. Então, às vezes, quando a gente tem uma deficiência muito grande de colágeno, quando o paciente é mais velho, às vezes, tipo, tu pode segurar a mão, segurar o braço e rasgar, tá? De tão fininha que a pele fica. E isso tem a ver com deficiência de fibra colágena e fibra elástica também. Algumas outras coisas acontecem, que é uma fibra que também faz parte da matriz extracelular. Basicamente, quais são as formas que a gente tem de tentar melhorar o colágeno na nossa pele? Com coisas de passar, né? Que é o que seria mais fácil. Com medicação via oral e com procedimento. Tá? O que a gente tem de que tem mais evidência científica e talvez quem é adepto do skincare, quem já foi atrás com essas coisas que funcionam, talvez já tenha visto que o skincare básico, digamos assim, vai incluir um derivado de retinol, um retinoide, na verdade, tá? Porque os retinoides são as coisas que têm mais evidência científica em relação à produção de colágeno. Mas eu vou te dizer, o que tem mais é o ácido retinóico, tá? É a retinoína, que a gente pode encontrar, às vezes, não comprem, tá? Eu vou falar pra vocês, mas vocês não vão sair pra comprar sem ir no dermatologista. Que pode encontrar com o nome comercial de Vitanol, Vitacid, tá? Qual que é a questão desses produtos? Eles têm realmente estudos que mostram melhora da espessura da pele, melhora do colágeno. Deixa eu até olhar exatamente como é que foi os estudos que eu até deixei anotado. Melhora aumento da espessura da epiderme e diminuição de atipias de células na pele, tá? Isso foi mostrado usando só ácido retinóico, tá? Então, ácido retinóico é top. O que acontece? Não é todo mundo que tolera usar ácido retinóico, tá? O ácido retinóico é um produto que irrita bastante gente. A princípio, ele é um produto que só é vendido com receita médica, tá? Então, ele é um medicamento, ele não é um dermocosmético, certo? E daí, assim, ó, para ter uma ideia, os estudos, eles tinham uma duração mais ou menos de 4 a 12 meses. Então, assim, quando a gente tá falando de coisa de colágeno, a gente não tá falando uma coisa que vai ser tipo de hoje para amanhã. Que nem eu falei, para a gente ter produção de colágeno, é toda uma sequência de coisas que precisam acontecer. Então, como a gente não está colocando colágeno na nossa pele, né? Porque não é isso que a gente faz, a gente está estimulando a produção, então demora um pouco mais para a gente ver melhora mesmo. Então, mesmo que o tratamento com ácido retinóico deu certo, tua pele tolerou, e tá fazendo tudo direitinho, mesmo assim, tu ainda tem que ter paciência, tá? Em relação aos outros produtos que a gente tem vários outros retinoides, a Dapaleno, ele também é um retinoide e ele também tem estudos, tá, de melhora. O que tem mais estudos realmente é o ácido retinóico, tá? E daí a gente tem estudo com retinol 1%, que tem uma coisa, que tem uma ação parecida com ácido retinóico, então tem algumas coisas que também tem um pouco mais de estudos. Em relação ao resto tipo, do mundo dos cosmecêuticos, a gente tem muitos outros produtos, muitos outros, mas daí é impossível ficar falando de cada um, mas todos eles, tipo, vão ter menos evidência científica do que o ácido retinóico. Então, a gente
costuma tentar colocar o ácido retinóico. Aqui no meu consultório eu não deixo ácido retinóico para todo mundo. O paciente não chegou aqui e vai usar ácido retinóico de cara, porque ele realmente irrita muitas pessoas e às vezes a pele descama, fica vermelha, coça. E eu gosto de deixar para os pacientes uma rotina, um skincare, enfim, de skincare que a pessoa consiga fazer todos os dias, né? Porque o skincare é muito uma coisa de hábito. E se tu não consegue colocar isso na tua rotina, tipo, todos os dias, tu vai desistir e daí vai ser pior. Então é melhor a gente manter proteção solar e às vezes colocar o retinol, o ácido retinóico, na verdade, né? Uma vez por semana, 2 vezes por semana, do que tu colocar uma coisa que vai ficar, a tua pele vai ficar mais feia tu usando do que tu não usando, né? Então, quando a gente tá pensando, a gente tem que pensar no futuro, sim, mas a gente tem que pensar no presente também. E daí, quando eu tava falando do retinol, enfim, a gente tem retinol deído, tem retinol, isso são todos derivados retinoides, tá? E daí eles têm tem menos evidência científica, mas a gente costuma achar que eles também funcionam, eles têm um pouco menos de evidência científica, mas eles irritam menos. Então, por isso que eles são mais comuns a gente usar do que o ácido retinóico. Mas assim, se a gente for falar o que é melhor para colágeno, de passar, a gente tá falando de ácido retinóico. Mas não comprem por conta, já falei pra vocês. Depois vai vir todo mundo com o rosto queimado e daí vai causar outros problemas. Dizem que repor colágeno de forma via oral não adianta nada, é verdade, alguém perguntou. Qual a melhor colágeno via oral? Realmente funciona. Faz bem ingerir o colágeno, tem composição mínima para o corpo absorver. Colágeno manipulado funciona. Alguém perguntou: uso do retinol da La Roche é eficaz? Então, a princípio, o retinol é uma coisa que também tem alguma evidência científica, mas é mais fraco do que o ácido retinóico. Eu acho que se a pessoa não tolera ácido retinóico, o retinol é uma boa alternativa a tratamento. Qual a melhor marca de colágeno? Como funciona o bioestimulador? Carboxiterapia estimula mesmo colágeno? Tá, olha só. Então, deixa eu falar pra vocês. Então, a gente estava falando das coisas de passar, tá? Então, eu acho que o que a gente pode fazer mais é usar retinoide e usar protetor solar, porque eu falei para vocês que o sol é uma coisa que influencia bastante na aceleração desse processo de quebra do colágeno. Em relação ao ácido retinóico, é uma das coisas de passar que tem mais evidência científica. Vamos falar dos procedimentos que a gente pode fazer também para melhorar o colágeno na nossa pele. Então, e depois, por último, eu vou falar do hot tópico. Depois do último, eu vou falar do hot topic, que é o colágeno via oral. Então é o seguinte, olha só. Quando a gente está falando de procedimento para estimulação de colágeno, a gente, há algum tempo atrás, a gente sempre baseava assim, em coisas que iam causar uma agressão na pele, uma agressão controlada na nossa pele, para estimular a produção de colágeno novo. Então a gente estava falando de laser ablativo ou não ablativo, que ia causar uma reação inflamatória para estimular a produção de colágeno novo. A gente estava falando de peeling também, que vai causar essa inflamação, vai ficar vermelho, vai descamar, enfim, toda essa inflamação tem a ver com a produção de colágeno novo. E a gente estava falando de microagulhamento também, tem essa mesma ideia da gente causar uma agressão e estimular a produção de colágeno novo. Esses são procedimentos que a gente faz com o objetivo de melhorar a qualidade da pele e também melhorar a cicatriz de acne ou outros tipos de cicatriz. Mais atualmente, a gente tem procedimentos que são tipo bioestimuladores de colágeno ou ultrassom microfocado, ou melhor, vou falar do bioestimulador de colágeno. O bioestimulador de colágeno, eles são coisas injetáveis que a gente injeta na derme, por dentro, tipo na derme mesmo, ali onde eu mostrei para vocês, fica abaixo da epiderme, para estimular a produção de colágeno novo, tá? Na derme e na subderme, tá? Vou dizer que colocar bem na derme é um pouco mais complicado. Para estimular a produção de colágeno novo, e ele não é um preenchedor, não é uma toxina botulínica, ele é um produto que a gente coloca para dentro da pele, que vai ajudar os fibroblastos a chegarem naquele local e fazer produzir mais colágeno, tá? Então, eles, o que eu vou dizer? Até se vocês viram meu vídeo falando dessa questão ali de antidade, a minha opinião é que eles revolucionaram essa questão de produção de colágeno, porque a gente acaba tendo um resultado que é um pouco mais, na minha opinião, mais natural, né? Porque a gente não está injetando nada fora do local. O resultado demora um pouco mais para aparecer, que nem eu falei para vocês, produção de colágeno leva tempo para acontecer. Mas a gente vai mantendo sempre a nossa poupança de colágeno mais alta, digamos assim. Eu tenho 34 anos,
Então, tipo, já estou há alguns anos perdendo meu colágeno, digamos assim, a cada ano ficando com menos, menos e menos colágeno. Ah, e daí eu faço o bioestimulador de colágeno, eu já fiz 2 vezes, ou 3 vezes, 2 vezes. E daí pra quê? Pra gente ter uma produção maior e pra eu manter sempre minha poupancinha de colágeno ali, pelo menos, não muito, não caindo tão rapidamente, caindo mais devagar, pelo menos. Então a gente mantém a qualidade da pele. O que que acontece? Quais são os nomes, né? Os bioestimuladores de colágeno são basicamente Sculptra e Radiesse. Eu vou mostrar pra vocês o folder aqui do Radiesse. Olha ali. Colágeno você quer. E esse daqui, que é o do Sculptra. Como estimular o colágeno que perdemos ao longo do tempo. Então, os dois são bioestimuladores de colágeno. Um é hidroxiapatita de cálcio e outro é ácido polilático. Os dois têm estudos em relação à produção de colágeno, que a gente injeta ali para dentro e ele vai deixar a tua pele melhor depois, tá? Eu acho que eles são muito... na verdade, assim, eu gosto muito deles, na verdade, pra falar. E daí, assim, o que que acontece? As fotos antes e depois, o clássico é puxando. Tipo assim, puxa agora, devo fazer, vou fazer agora que eu puxei aqui ao vivo, eu vou ter que fazer pra mostrar pra vocês depois. Mas puxa aqui, e daí puxa depois e vê que elas vem menos, sabe? Porque a pele ficou mais firme. Então, até na hora de pegar, digamos assim, a gente vê que a pele fica mais firme. Os bioestimuladores de colágeno, então, eles fazem isso e até os pacientes geralmente gostam bastante do resultado. E o que é bem interessante, eu falo para os pacientes, eles gostam bastante, mas as pessoas não veem tanto. É diferente de fazer um botox ou de fazer um preenchimento, que dependendo de como foi feito, você vê de longe que a pessoa fez alguma coisa. Porque na verdade é uma coisa assim que tu vai ver no teu dia a dia, que tu está passando a mão na tua pele, ela não tá mais fazendo aquelas milhões de dobras aqui. E daí tu percebe assim, que tava me incomodando, por exemplo, quando eu fiz, era que tava, tipo, querendo começar a cair aqui, que acho que já tá querendo de novo. Já tava querendo começar a cair aqui no que a pessoa chama aqui de bulldoguinho aqui, que tem o nome científico de jaw. Já tava querendo começar e tem um pouco a ver com flacidez, tá? Não é só flacidez que causa isso. Mas aí eu fiz bioestimulador de colágeno e eu achei que já ficou mais retinho aqui. Né? Então é uma coisa que a gente consegue só melhorando a flacidez da pele. E daí, assim, não é uma coisa que as pessoas geralmente notam, digamos assim. Mas as pessoas estão falando dos outros, né? Mas a pessoa, principalmente que o resultado também tipo, vai aparecendo aos poucos. Mas a pessoa que faz percebe essa mudança de qualidade da pele, assim, sabe mesmo? Então eu acho que é muito legal porque talvez quem te veja perceba, tá com a pele melhor, tá com a pele com mais brilho, tá com a pele com aspecto, tá menos cansada, mas não vai poder dizer exatamente o que foi que tu fez quando tu faz o bioestimulador de colágeno. E daí, assim, tem a pergunta básica, o que é melhor? E a gente tem outros, tá? Agora, atualmente tem mais outros procedimentos para estimular colágeno. Tá? Tem fios que estimulam colágeno, tem outras substâncias mais novas. Mas essas aqui são as mais pops, tá? Por isso que eu tô mostrando para vocês. Qual que é melhor, Sculptra ou Radiesse? Radiesse ou Sculptra? E daí essa é uma pergunta bem comum. Não existem estudos comparando os dois, tá? Provavelmente não é uma vantagem para a indústria ter um estudo que vai dizer que um é melhor que o outro, tá? Então não tem estudos comparando os dois. E daí depende muito da preferência individual do médico que vai fazer, da mão, né? Claro, quanto mais a gente faz um produto, acaba ficando com mais prática em com mais segurança em fazer aquele ali. Então depende muito do médico que vai fazer, tá? Mas a princípio, os dois produzem colágeno novo e os dois, não só colágeno, mas fibras elásticas, tudo, os dois têm estudos com biópsia. O Radiesse tem estudos que mostra, tipo, ó, a firmeza e a melhoria da qualidade da pele pode ser notadas por 24 meses ou mais, dependendo do paciente. Então, isso é uma coisa que eu acho que é interessante quando a gente vai fazer um procedimento. Às vezes a pessoa pensa, tudo dura muito pouco tempo, porque Botox realmente dura pouco tempo, inclusive o meu venceu, ou está perto de vencer. Mas a gente tem procedimentos que duram mais tempo, então dá pra gente investir nesse tipo de procedimento também. Principalmente quando a gente tá pensando em prevenção, tá? Eu acho que essa é a questão principal. Claro, se tu tem 60 anos, não quer dizer que tu não pode fazer isso, e a gente tem resultados super bons com pacientes que são mais velhos também, mas
quando a gente está pensando em prevenção, a gente precisa fazer menos sessões, todas essas outras coisas, né? Porque às vezes a pessoa vem aqui, o paciente vem aqui, tipo, tenho 65 anos, nunca fiz nada, e daí eu vou falar, não, mas eu acho que tem que fazer isso, mas tudo isso, mas nunca fez nada, então a gente tem muita coisa para correr atrás. Quando a gente começa mais cedo, a gente faz um pouquinho por vez, então eu falo bastante para os pacientes que os nossos tratamentos, assim, não é um filme, é um seriado, então cada vez tem um pouquinho mais, tem uma coisa a mais para descobrir. Esses são os procedimentos bioestimuladores de colágeno, que nem eu falei, a gente tem estudos de laser também, que mostra a produção de colágeno novo. Então, geralmente o que eu faço aqui no consultório é um laser ablativo fracionado, que é um laser realmente que descama, que fica vermelho, que incha. Então, tem realmente uma inflamação que acontece para estimular a produção de colágeno novo. Quando a gente faz o laser ablativo fracionado, e o que eu uso aqui no consultório é um laser que chama Erbium YAG, tá? A gente tem dois lasers fracionados, tá? Que são o CO2 e o Erbium YAG. Geralmente o que eu uso aqui no consultório é o Erbium YAG. Eu acho que eles têm resultados parecidos e o Erbium YAG é um pouco menos sofrido, né? Isso é uma coisa também de opinião pessoal, tá? Que nem eu tava falando do Sculptra e do Radiesse. Ai, Luana, eu tirei a caixinha aqui já, que estranho. Porque a princípio eu já tirei. Ai, será que eu tenho que colocar outra pra... Porque eu tirei a caixinha já. Pra mim ela não tá aparecendo. Deixa eu ver se eu coloco a outra. Daí fica melhor. Daí depois eu tento tirar essa e ver como é que fica. Então, assim, daí o que eu tava falando do laser, enfim, geralmente o que eu faço é esse laser ablativo fracionado. Então que a pessoa fica feia, tem que se programar para fazer, não é vir aqui fazer e ir embora, porque geralmente tem que ficar em casa uns dias. Então, e a gente também tem esse efeito de produção de colágeno. O que eu gosto de fazer depende, porque assim, depende de cada paciente, depende da disponibilidade, depende do tempo, depende do fototipo, do tipo de pele que cada um tem. Então, não existe um pacote pronto para todo mundo. Né? Então, se eu falei que entre dois bioestimuladores, digamos assim, a Radiesse e Sculptra, qual que é melhor, é difícil a gente saber. Entre laser e o Radiesse, por exemplo, a gente tem que discutir várias outras questões com o paciente, desde custo até disponibilidade, até a maior chance de risco de cicatriz e todas as outras coisas. Eu gosto do laser porque quando a gente faz o laser, eu posso dizer que a gente tem dois resultados quando a gente faz o laser ablativo, porque ele forma umas casquinhas. Então, a primeira coisa que a gente tem quando a casquinha sai, a gente já vê uma pele que é melhor, com mais brilho, com poro menor, com melhora de manchas superficiais. Então, é como se fosse um peeling. Mas a questão do colágeno também, que nem eu falei antes, demora um pouco mais para acontecer. Então, a gente tem... e daí tem esses dois efeitos, de ter uma coisa mais tratando a epiderme, que é a parte que a gente vê, e tratando a derme também. Então, quando a gente está fazendo bioestimulador de colágeno, por exemplo, que eu falei que é uma coisa que a gente injeta na derme, que a gente injeta por dentro da nossa pele, então a gente não tem nada na epiderme. Então, tá te incomodando mancha, enfim, ele não vai tratar. Então, por isso que depende qual que é o objetivo de cada um, a gente sempre tenta juntar todas as queixas para fazer, tipo, a melhor coisa para atender todas as queixas que incomodam a pessoa, né? Esses são procedimentos que a gente faz laser, que mais? Outros procedimentos também estimulam a produção de colágeno. O que a gente tem agora, e eu tenho aqui no consultório agora, é um procedimento que chama ultrassom microfocado, que o aparelho que eu tenho aqui chama Ultraformer 3, mas a gente tem outros aparelhos, tem o Tera, que surgiu antes até do Ultraformer 3, que são aparelhos que têm o objetivo de fazer uma coagulação da pele, então eles aumentam a temperatura da derme, ali na derme, de novo, mantendo a epiderme, que é essa parte que a gente vê íntegra, para estimular a produção de colágeno novo. Então eu até deixei aqui uma fotinho para mostrar para vocês mais ou menos como é que acontece. Tipo, a gente tem aqui, ó, é tipo um raio, que na verdade é uma coisa que aumenta a temperatura só na derme, tá? Se eu não me engano, o Ultraformer chega até 70 e poucos graus aqui. Isso vai causar contração e formação. Contração, inflamação e formação de colágeno novo, né? Então também essa é uma outra coisa que dá para fazer. E também, o que é melhor depende de paciente para paciente, sabe? Realmente os procedimentos a gente tem resultado mais visível, tá? Coisas de oral a gente tem resultado um pouco menos visível, mas eu acho que o interessante seria a gente complementar. Inclusive, quando a gente está falando de produção de colágeno, a gente tem até estudos mostrando
que o bioestimulador de colágeno, que é o produto injetável, associado ao ultrassom microfocado, eles se ajudam, digamos assim. Então, tem um resultado que é maior do que 1+1. Digamos, 1+1, um de ultrassom microfocado e um de bioestimulador de colágeno tem uma resposta maior do que 2. Né? Essa seria também essas coisas assim. Eu vou dizer que muitas coisas são muito, muito novas, né? Então, a gente está sempre surgindo coisas novas, então às vezes é difícil a gente dizer o que é o ótimo, o melhor. Então, a gente sempre precisa conversar com cada um. Vamos ver. Acho que a gente vai ter que ir para o via oral. Vamos ver se tem mais alguma outra pergunta. É indicado... Quais procedimentos ajudam a reduzir as primeiras linhas abaixo dos olhos e flacidez na região? Então, alguém perguntou exatamente dessa parte aqui embaixo do olho, na verdade, que vai surgindo algumas linhas, então depende muito do tipo de linha. A gente tem linha que surge por flacidez, realmente, que é mais ou menos o tema de hoje, colágeno e flacidez. Andam juntos, ou andam separados, na verdade. Quando a colágeno não tá, a flacidez aparece. Tem linha que aparece quando a gente sorri. Não tá aparecendo aqui. Mas aqui, ó, tá vendo? Tem uma linha, ela é um pouco da contração muscular, então tem gente que tem linha maior aqui, e daí são linhas que a gente trata com toxina botulínica. Mas se elas forem realmente flacidez, que essa é uma pele que é um pouco mais fina, então ela sofre às vezes primeiro com a flacidez. A gente pode fazer alguns tipos de procedimento, dá pra gente fazer laser, dá pra gente fazer ultraforma, que eu tinha falado, que eu tenho feito bastante ali nessa região. Daí depende realmente de caso para caso. Com coisas de passar, é difícil a gente ter muita melhora na área dos olhos, tá? A gente não consegue usar, por exemplo, ácido retinóico, que eu falei, que é o que a gente tem mais evidência científica de passar no rosto, que melhora colágeno, a gente não consegue passar nessa área, que é uma área bem sensível, porque a pele é mais fina e é perto dos olhos, então não dá para usar ali, então é mais difícil a gente ter resposta super ótima com coisas de passar perto da área dos olhos, tá? Então tá, então agora vamos chegar no hot topic, que é colágeno via oral. Há 2 anos, talvez a minha resposta fosse diferente da de hoje. Colágeno via oral adianta? Não adianta para nada. Quando a gente toma colágeno via oral, a gente pode pensar que é uma proteína, né? Quando a gente toma colágeno via oral, ela vai entrar, vai se formar aminoácidos ali e vai para qualquer lugar, não vai para nenhum lugar. Por que ela iria especificamente para a pele? Mas hoje em dia, nos últimos 2 anos, saíram vários estudos em relação ao colágeno via oral e alguns mostram realmente melhora de espessura da pele, melhora de ruga fina, tudo isso com colágeno, usando colágeno via oral, tá? Então a gente tem revisão, a gente tem muitos estudos novos saindo em relação ao colágeno, então, que comparou realmente hidratação, que comparou espessura de ruga, que comparou espessura da pele, perda de água transepidérmica, então várias coisas em relação a isso foram comparadas. O que vocês têm que saber exatamente? Tipo, uma coisa interessante, em pacientes rígidos, que são pacientes saudáveis, que não tem nenhum outro problema de saúde, o colágeno teve praticamente nenhum efeito colateral, tá? Então, talvez seja uma coisa a gente considerar, porque mostrou resultado em alguns pacientes, e não teve quase nada de efeito colateral. Lembrando, pacientes que não tenham outros problemas de saúde, tá? Alguém me perguntou ali sobre colágeno vegano, e daí, deixa eu falar para vocês, quase todos, ou melhor, praticamente todos os estudos que foram bem feitos, que foram controlados, que foram comparando, tipo, um grupo que tomou colágeno e outro que não tomou, digamos que mantinha os mesmos cuidados parecidos em relação às outras coisas, porque, tipo, uma coisa é, eu tomo colágeno, estou tomando colágeno oral, mas eu fiz bioestimulador de colágeno, eu fiz laser, eu passo retinol todo dia, eu uso protetor solar. E a outra pessoa está tomando colágeno, mas fuma, se expõe ao sol e não faz nenhum cuidado de skincare. Então, tipo, é diferente, né? Então, quando a gente comparou, tipo, grupos comparáveis, um que tomando colágeno e o placebo não tomando nada, ou tomando uma pílula que placebo é nada, digamos, é para a pessoa continuar achando que está tomando, mas não tem nada exatamente que tem princípio ativo, que mostrou melhora, sabe, em relação a isso. Então, tem poucos estudos que mostram isso, apesar de estar saindo cada vez mais estudos e revisão de estudos, mas, assim, todos os estudos que tem, eles são com colágeno de origem animal, tá? Colágeno de suíno, bovino e de animais marinhos, tá? Então, não tem estudos, assim, com colágeno vegano.
talvez o que tem, tá, no mercado geralmente são pró-colágeno, digamos assim. Porque como é que é feito, e esses estudos são todos com colágenos hidrolisados, tá? O que é um colágeno hidrolisado? Eu falei para vocês que colágeno é uma molécula grande, então ela é muito difícil tu ingerir e ela ser absorvida lá no teu intestino, que também mais ou menos parecido com a pele, precisa de coisas bem pequenininhas para conseguir penetrar. Então é muito difícil que um colágeno inteiro seja absorvido. Então por isso, tipo, às vezes gelatina, por exemplo, que também tem a ver com colágeno, tá? Gelatina normal mesmo. Às vezes ela não consegue ser absorvida da mesma forma. Então, o que eles fazem? Eles pegam e quebram esse colágeno em vários pedacinhos, tá? Então, por isso que ele é um colágeno hidrolisado, para ele ser absorvido mais fácil, tá? Então, eles quebram esse colágeno em vários pedacinhos. Ele era um colágeno, tá? Que veio, enfim, do boi, do porco, que era um colágeno que estava ali fazendo a sua função em algum órgão desses bichos ali. E daí ele é quebrado em vários pedacinhos, e daí para ser melhor absorvido. O que acontece quando geralmente os veganos são geralmente de outra forma, tá? O que a gente tem mais são, claro, tem proteínas, tem aminoácidos, tem tudo nos vegetais, mas em relação ao colágeno, estruturalmente ele não é exatamente igual. Então, o que tem? São pró-colágenos, são o quê? São os aminoácidos que produzem, que são os mais importantes na formação do colágeno, então eles colocam, tipo, junto, tá? E não, ele não era um colágeno que foi quebrado para tu tomar, então eles geralmente são pró-colágenos, são enzimas que fazem parte na formação do colágeno da nossa pele, o colágeno tipo 1, que é o que a gente está falando mais. Então, eles são de maneiras diferentes, então realmente tem menos estudos, e então é mais difícil a gente indicar um colágeno vegano que com certeza vai resolver os seus problemas. Na verdade é o seguinte, vamos falar qual que é onde é que se encontra agora? A gente se encontra agora nesse tema controverso, então possivelmente há 2 anos eu diria, nada a ver, colágeno via oral, mas agora realmente saíram vários estudos, então agora o colágeno está um pouco mais in do que out, está um pouco mais na moda do que out. Mas assim, de qualquer maneira, ainda não existe tipo um estudo que várias pessoas usaram, tá? Geralmente os estudos são com grupos bem pequenininhos ali, 10, 20, 50 pessoas. Tem grupos com 100 e poucas pessoas, mas 100 e poucas pessoas não quer dizer todas as pessoas. E daí, assim, a gente fica um pouco em dúvida o quanto que vale a pena o custo-benefício disso, tá? Porque não existe, tipo, um protocolo de dose, do tipo de colágeno, como eu falei, tem o colágeno de várias origens diferentes, qual colágeno seria melhor, se vale a pena fazer com vitamina C ou não, tá? Tem alguns estudos dizendo que não faz tanta diferença a vitamina C junto com colágeno, mas ainda não tem nada, tipo, mas com poucas pessoas, que nem eu falei. Se vale a pena, por quanto tempo que tem que tomar, quanto tempo que tu vai ver resposta, se tem que tomar pro resto da vida, se vai tomar por 1 ano e vai parar 1 ano. Então, não existe isso ainda. Então, eu acho que quando a gente vai prescrever colágeno, a gente precisa conversar exatamente com a pessoa que vai receber, o que ela espera que aconteça tomando colágeno, o quanto que isso impacta no orçamento dela, porque às vezes vale mais a pena tu comprar um protetor solar melhor, caprichar mais na produção solar, ou tu fazer um procedimento, do que tomar colágeno todos os dias, porque os colágenos que têm mais evidência científica são mais caros, tá? São tratamentos que geralmente vão custar mais do que R$ 100 por mês, às vezes R$ 200 por mês. Então a gente precisa conversar bem direitinho. Não existe uma marca que é a top, a que vai funcionar para todas as pessoas, tá? Realmente a gente, possivelmente no ano que vem, daqui 6 meses, daqui 1 mês, a gente vai ter outras coisas para conversar sobre colágeno, porque estão saindo muitos estudos. E como eu estava falando para vocês no começo, esse é um mercado que envolve muito dinheiro, tá? Bilhões, as pessoas gastam bilhões, mesmo não tendo mega estudos. Imagina, tipo, quanto que a indústria não quer que tenha estudos super mega bons, falando, não, esse colágeno é o melhor de todos, vai resolver todos os problemas, não precisa mais fazer nada que... não precisa mais fazer nenhum procedimento que ele vai resolver todos os problemas. Mas a gente não tem isso ainda, eu acho que é uma coisa que a gente precisa conversar bastante quando o médico, né, o dermatologista vai prescrever um colágeno, é sobre a expectativa, né? A gente não pode ter uma expectativa irreal do que pode acontecer. Eu prescrevo colágeno via oral sim, mas não é para 100% dos pacientes. Então, eu acho que a gente tem que considerar todas essas coisas. Custo, a dificuldade que é colocar o colágeno no dia a dia. Então, eu acho o seguinte,
Se tu só tem aquele dinheirinho ali para fazer, para tomar o colágeno e aquilo pesa muito no teu orçamento, talvez vale mais a pena tu, tipo, juntar esse dinheiro ali e fazer um procedimento, que tem resultado mais visível, com certeza. Mas se, tipo, tu vai fazer o procedimento e ainda tu quer colocar colágeno viral, sim, eu acho que vale a pena, na verdade. Ah, é, o que a Luana perguntou, exatamente. O uso de colágeno viral ajuda no resultado dos procedimentos de bioestimuladores? Então, eu costumo deixar junto. Não é uma coisa que eu faço sempre, sempre, sempre. E não é uma coisa que necessariamente faz diferença, mas eu costumo deixar junto. Tem alguns estudos sobre isso, tá? Que tomando o colágeno junto com o bioestimulador de colágeno, ele teria um resultado melhor, o bioestimulador, do que só fazendo o bioestimulador sozinho. Então, eu costumo deixar, não em todos os pacientes, que nem eu te falei, isso é uma coisa que eu não falei para vocês, isso é uma coisa um pouco controversa, mas eu falo aos pacientes, às vezes, a gente tem essa questão nutricional que varia, que não é sempre igual, que não é sempre regular. As pessoas estão comendo pior, por exemplo, agora nessa pandemia. Então, assim, eu costumo deixar colágeno viral, principalmente assim, tipo, gastou esse dinheiro, vamos garantir que pelo menos não esteja faltando o colágeno ali a matéria-prima, digamos assim, os tijolinhos para a gente construir o colágeno ali na tua pele, tá? Então, a maioria do colágeno hidrolisado então, são os pedacinhos que precisam ainda se juntar, então, com o estímulo de colágeno, com o fibroblasto trabalhando, que é a célula que produz colágeno. Possivelmente, teoricamente, a gente teria uma resposta melhor. Tem alguns estudos com poucos pacientes, que nem eu falei, que mostraram que fazendo o uso de bioestimulador junto com colágeno viral, a gente teria uma resposta melhor. Eu acho assim, o que fica do final, assim, é realmente isso. A gente precisa sempre colocar risco-benefício. Não é uma coisa que com certeza possa ser, olha, investe nisso, que vai fazer super diferença no teu futuro, porque ainda não tem tanta, tipo, evidência científica super mega concreta em relação a isso. Pode ser que daqui 3 meses apareça e eu vou falar, não, agora tem, e eu vou prescrever para todos os pacientes que vierem aqui falar que querem uma coisa de prevenção ou que falam que estão incomodados com alguma queixa de colágeno que seja relacionada com a perda de colágeno ao longo dos anos. Mas por enquanto não. Então a gente precisa realmente discutir, principalmente em relação ao custo e às expectativas do paciente. Vamos ver se faltou mais alguma coisa aqui para responder. Se vocês tiverem alguma pergunta, mandem aí para mim. Então, qual o colágeno indicado para pele depois de 60 anos? É aquilo ali que eu falei para vocês. Eu vou fechar aqui. Não sei se ainda está aparecendo ou se fechou mesmo. Tem composição mínima para o corpo absorver, qual o melhor colágeno? Realmente funciona? Parece que funciona, mas quanto que funciona é um pouco mais difícil a gente dizer. Colágenos manipulados para tomar funcionam? Pode ser que sim, né? Depende, tipo, que nem eu falei, os estudos mostram marcas diferentes de colágeno, então por isso que é um pouco mais difícil a gente dizer exatamente todos funcionam, todos os hidrolisados funcionam, não é exatamente a mesma coisa. Jerusa perguntou uma coisa, calma aí, eu vou responder, Jerusa. Eu vi que tu já tinha perguntado antes, eu ia voltar lá. Como funciona o bioestimulador? Qual a durabilidade? A durabilidade geralmente é perto de 2 anos, tá? Quando a gente faz bioestímulo de colágeno, o nosso objetivo é que estimule o colágeno novo. O nosso objetivo é aumentar o banco de colágeno, que eu falei para vocês, mas esse colágeno ele vai sendo degradado ao longo do tempo. Então, a durabilidade, da mesma forma como o estímulo, pode variar de pessoa para pessoa. Então, tipo, eu posso fazer o bioestimulador de colágeno ter um resultado ótimo e uma outra pessoa não ter um resultado tão ótimo assim, ou ter um resultado tipo que não fique exatamente igual. Com certeza vai ter produção, mas talvez não seja exatamente a mesma coisa que uma outra pessoa fez. Da mesma forma, a degradação de colágeno, tem gente que degrada mais rápido, depende da qualidade de vida, depende se fuma ou se não fuma, e de várias outras questões. Quem degrada mais rápido vai ter uma duração menor, quem degrada mais lento vai ter uma duração maior, com certeza. Carboxterapia estimula mesmo o colágeno, e daí a gente está falando tipo, de carbox, é um tratamento que a gente está falando também pensando naquela ideia parecida com o laser, de colocar uma agressão, de estimular uma inflamação e de produzir colágeno novo. Então, é um mecanismo mais indireto, digamos, de produção de colágeno. O colágeno que ingerimos para as articulações do corpo é benéfico para a pele.
Então, eu acho que eu tava falando dessa questão ali do colágeno, ah, que os que são específicos para a pele já não tem tanta, não tem, tem evidência científica, mas não é uma coisa tão mega super forte. Então, eu acho que vale, se tu quiser melhorar a pele, é melhor tomar um colágeno específico para a pele. Se tu tá tomando já para articulação, não são os mesmos, tá? O colágeno tipo 1 ele é mais comum na pele e na articulação a gente já tá falando de 1 e 3 são mais comuns na pele, na articulação a gente tá falando de 2 e 3, então é um pouquinho diferente mesmo. Pode ser que melhore, pode ser que não melhore, não sei, mas é um pouco mais complicado a gente dizer com certeza isso ou aquilo. Então a Jerusa perguntou se o aditivo passar na pele ou tomar ajuda em relação ao colágeno, será? Então, a princípio, não tem tanta evidência, assim, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, calma aí, só para ter certeza o que que tem no aditivo, que é mais em relação à vitamina A, né? Vitamina A e D. Então, assim, ó, o que que eu vou te dizer? A gente estava conversando, o ácido retinóico, ele é um derivado de vitamina A, então a vitamina A realmente faz bem para a pele, mas eu não vejo por que que a gente não usaria uma coisa que é específica para passar na pele, sabe? E usaria uma coisa via oral para passar na pele. Porque, assim, a pele não é uma coisa que qualquer coisa que a gente coloca absorve. Eu já falei pra vocês, tipo, até aqui agora há pouco tempo, que a pele tem essa função de barreira. A função da pele é não deixar as coisas entrarem para dentro. E que a indústria farmacêutica faz muita coisa para tentar penetrar o máximo possível. Então, coisas que não são específicas para a pele, não quer dizer que elas não vão penetrar nada, mas elas vão penetrar menos, com certeza, do que coisas que são específicas para a pele. Perguntaram qual é o mais eficiente colágeno em pó em cápsulas. A princípio não faria tanta diferença, poderia usar os dois, tá? A maioria dos colágenos usados foram em pó dos estudos. Eles, tipo, porque o colágeno hidrolisado mesmo ele dissolve bem fácil, tá? E quando é cápsulas, geralmente precisa ser muitas cápsulas, tá? Para dar a quantidade ali que precisa. Vamos ver, não sei se faltou mais alguma coisa. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem me fazer. Eu vou dar uma olhada se tem mais alguma coisa, só para a gente não ficar sem nada. Eu não sei, eu acho que essa aula, eu achei que ficou. Essa live talvez tenha ficado um pouco confusa sobre o que que é colágeno, enfim. Colágeno ele é uma coisa muito grande para falar em uma aula só. Tá, acho que é isso aqui. Acho que é isso que a gente tinha de perguntas. Se vocês tiverem mais alguma coisa, eu vou deixar uma caixinha ali. Não sei se deu para entender. Vocês ficaram com alguma outra dúvida? Deu para entender, gente? Ficou meio confuso, eu achei, em relação ao colágeno. Mas só para vocês terem ideia, o colágeno na nossa pele, se a gente pegar o peso seco, tirando tipo a água da nossa pele, ele representa 75% do peso seco do nosso corpo. Então, quando a gente perde colágeno, a gente perde uma parte bem importante da nossa pele. Então, por isso o colágeno é mega importante, por isso o colágeno é uma coisa que é tão falado e por isso é um negócio que, tipo, dá muito dinheiro para a indústria e mexe tanto com o dinheiro das pessoas e com a cabeça das pessoas. Certo, gente? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, eu vou deixar uma caixinha ali para vocês. E daí, de repente, na próxima vez eu falo mais especificamente sobre algum outro tipo de procedimento que tem a ver com colágeno. Certo? Tchau, tchau para vocês. Boa noite. Obrigada pela companhia.